Hoje eu vou conversar com a Roselaine. A Roselaine é professora e ela desenvolveu depressão há alguns anos. Ela vai contar pra gente um pouco da história dela, de superação, de luta, de todo o empenho que ela tem para todos os dias ficar bem e lutar contra a depressão. Roselaine, muito obrigada por topar dessa entrevista e colaborar com o Setembro Amarelo. Conta pra gente um pouco como é que foi que você descobriu que você tinha depressão. Bom, Helder, eu descobri que eu tinha depressão, assim, a imagem mais nítida foi entre 13 e 14 anos. Hoje você tem quantos anos? Eu tenho 53. E os sintomas começaram com uma tristeza profunda, sem motivo, a insônia, e perdi totalmente a alegria. Foi aí que começou e eu não sabia explicar, porque não tinha um motivo. Né? Então foi o que, não sei se desencadeou, foi a perda de um amigo. Eu lembro desse fato, eu fui no velório, não consegui chorar, estava muito triste e uns 10 dias depois eu comecei com os sintomas. Achei no princípio que era tristeza pela perda dele, mas continuou, a tristeza não passava. E naquela época não se falava tanto da doença, né? Mas graças a Deus meus pais pediram orientação a Deus e me levaram a um médico. Então, naquela época, você está falando aí há quase 40 anos. Sim. Né? Como é que eles já sacaram que precisavam te levar no médico? Principalmente por você ter vindo de um velório, né? Então, um momento de luto, de uma tristeza. Como é que eles sacaram? E eu acho que isso foi uma sabedoria muito importante deles perceberem que você já não estava num luto normal e te levarem para pedir uma ajuda profissional. Porque assim, eu costumo dizer que eu entendi hoje, a depressão é uma doença. Eu tenho a depressão, ela não me tem. Então, quando eu não estou em crise, que aquilo foi uma crise, né? Que eu não sabia ainda que era uma crise. Mas eu sou uma pessoa alegre, divertida, gosto de brincar, conversar, sair, fazer piada. E eu apaguei totalmente. Então, eles se assustaram. E durou muito tempo. Né? E assim, a insônia, porque assim, você se sente triste quando você perde um amigo, você chora, tem alguns momentos, mas foi afetando muitas coisas, o medo de sair, medo de ir para a escola, foram vários fatores que não estão ligados necessariamente à tristeza de ter perdido alguém. Né? Foi muita coisa junto, sem explicação. Pequenos prazeres, assim, de ir a um cinema, de sair com um amigo, ir numa sorveteria, nada mais. E sou uma pessoa alegre, sou uma pessoa divertida. Gosto de ir ao cinema, gosto de conversar, gosto de estar com meus amigos. Então, isso assustou bastante eles. E graças a Deus, eles tiveram esse discernimento de procurar uma ajuda, né, um profissional. E na época estavam começando o estudo, vários os remédios, e ele descobriu que a minha depressão era de origem hormonal. Né? Eu não produzo os hormônios que liberam a sensação do prazer, do bem-estar na quantidade necessária. E entrou com a medicação, cerca de 40 dias, meu organismo acostumar, eu voltei, alegria novamente. Né? E que eu me lembre, esse foi a primeira crise que eu tive. E a partir daí, você começou a entender o que era depressão. Você teve várias crises, você já teve outras crises? Como é que você veio lidando com isso, Roselaine? Sim, no começo foi muito difícil porque eu tenho um amor muito grande em Deus,
me sinto uma filha amada por Deus, tenho fé em Jesus e eu pratico essa fé. E no começo foi muito difícil para mim, em primeiro lugar, aceitar que era uma doença, porque eu associava a uma falta de fé. Então eu fiquei bem na primeira crise e eu achei que eu não precisava mais tomar remédio. Então esse processo demorou um pouco para aceitar que não era falta de fé, não era falta de oração e que eu precisava do remédio. Então, isso ocasionou algumas crises por não tomar a medicação corretamente. Mas ao longo dos meus anos, eu lembro de 5 momentos difíceis que me levaram a ficar com uma depressão tão forte e ficar de cama. 5 momentos na minha vida. E, assim, os espaços entre eles foram anos. E o que acontece? Eu tive que mudar a medicação. Às vezes, hoje eu entendo isso e hoje eu aceito, mas durante muito tempo eu ficava bem, eu parava de tomar o remédio. Daí você fica bem um tempo e quando você vem a crise e você está sem medicação, você vai para o fundo do poço. Hoje eu já aceitei isso. Então, o que acontece? Se eu conheço já meu organismo, eu conheço se eu não estou bem, eu já vou ao médico, se eu tenho que mexer na medicação. Às vezes eu tenho que mudar um remédio. Graças a Deus, hoje o estudo, né, medicina, evoluiu muito nessa área. Então, tem um leque grande de opções. Às vezes o remédio precisa ser combinado com o outro. Então, hoje, assim, eu vou te falar que durante umas 5 crises fortes. Então, hoje, no momento, eu não estou em crise. Eu gosto de frisar bastante isso, porque hoje eu me aceito. Eu não tenho vergonha de falar que tenho depressão, sabe? E para mim é um privilégio poder falar aqui, nesse momento, nesse Setembro Amarelo, porque se eu puder ajudar uma pessoa, eu já ganhei o mundo. Porque o maior problema é a pessoa aceitar que é uma doença e que a depressão não a tem. Ela tem a depressão e você vai ter que viver com ela e aprender a lidar com ela. Vai ter momentos difíceis que você vai cair no fundo do poço, mas vai passar, né? Porque as pessoas aceitam o tratamento de tantas doenças e eu sem medo de dizer, correndo o risco de ser mal interpretada, a depressão é o câncer da alma. Você pensou em algum momento em se matar, Solene? Sim. Sim. E o que você sentiu nesse momento? Qual era a sua maior dor a ponto, que pensamentos vinham a ponto de você pensar em se matar? Posso primeiro definir o que a depressão é para mim? Quando Sim. Alguém me pergunta o que é a depressão, o que você sente? Eu defino assim, em 2 palavras, é a dor da morte. Sabe quando quem já passou pela perda de alguém que ama muito? Aquela dor que vem, que te aperta o coração, a alma, te rouba a alegria de fazer as pequenas coisas, de levantar de uma cama. Só que quando você perde alguém, ou passa por um momento difícil, um divórcio, um desemprego, você tem um motivo a atribuir isso. E a depressão é essa dor da alma, muitas vezes sem ter um motivo. Então, quando eu tive esse pensamento, e hoje eu tenho claro, na verdade, o que eu queria era acabar com a minha dor. E mais que a minha dor, era a dor que na minha cabeça eu causo para as pessoas que eu amo, quando eu passo por isso. Porque agora eu estou bem, então eu consigo entender que as pessoas que me amam e querem ficar comigo. Mas quando você está na crise, você sente um peso. Um peso para o seu esposo, para o meu filho. Não querer...
É muito triste você não ter força de levantar da cama e teu filho pedindo um lanche para você. Sabe, aquela dor que vem é algo muito forte. Então, quando vem esse pensamento, eu achava que a vida deles, sem a minha presença, seria melhor. Então, quando esse pensamento veio, foi assim, sabe? Eu queria me livrar dessa dor e livrá-los dessa dor. Em momento algum, assim, eu queria tirar a minha vida. Eu queria acabar com o meu sofrimento. E eu achava que eles viveriam melhor sem mim. Quando você está na crise, você acha que as pessoas, principalmente as pessoas que te amam, elas teriam uma vida melhor sem você. E o que te fez não se matar? O que me fez... Eu creio que existe um Deus que me ama, cuida de mim e que abriu portas para mim que eu obedeci. Eu procurei a ajuda. Isso fez com que eu não tomasse essas... Quais ajudas? A ajuda profissional. Porque assim, você ter fé, ter Deus na sua vida, eu creio que é primordial. Só que Deus, ele nos capacita de inteligência. E ele deixou a medicina para o nosso uso. Então não adianta nada só eu pedir a Deus que me cure e eu não fazer minha parte. Então, esse primeiro passo, eu precisava de ajuda, então eu tomo meu remédio. Isso ajuda com que eu melhore e eu saia. O apoio das pessoas que me amam, da minha família e de alguns amigos que foram essenciais nesse momento de crise, que está mostrando para você, não, vai passar. Vai passar, você vai sair. Logo você vai sorrir novamente. E você ouvindo isso e tendo o apoio de forma concreta, faz com que você saia. Porque às vezes tem crise que é rápida, uma semana, mas às vezes vai mais, vai 2 semanas, um mês, tem pessoas que passam mais tempo, né? Mas no meu caso específico foi isso. Eu senti o amor, a direção de Deus, mas eu fiz a minha parte. A pessoa que tem depressão, ela tem que entender que ela não vai sair sozinha. E eu pedi ajuda. Pedi ajuda profissional e pedi ajuda da minha família. Isso foi primordial para eu estar aqui agora. O que alguém que ama alguém que está com depressão, seja um amigo, seja um parente, seja o filho, seja a esposa, deve fazer? De que maneira efetivamente ela pode ajudar? Rosilane? Então, vou falar primeiro o que não deve fazer, pode? Claro. Porque eu sei que as pessoas, já ouvi de pessoas que me amam e eu não tenho dúvidas do amor dessas pessoas. Mas algumas colocações que me faziam sofrer mais. Por exemplo, você precisa orar mais. Você precisa procurar a Deus. Você precisa levantar da cama, reagir. Ou essa é para machucar mesmo. Quando a pessoa chega, às vezes falava assim, olha, fulano tá com câncer, tá ruim. O médico já falou que não tem esperança, mas ele tá lá, tá feliz, vai caminhar, vai passear. Não sei quem perdeu o filho, já voltou a trabalhar, já tá saindo, já tá viajando. Você tem que olhar para essas pessoas. Olha, eles conseguiram. Como que se eu escolhesse estar ali e a depressão não fosse uma doença, fosse algo que eu tivesse esse domínio sobre, é um botão, liga e desliga, agora você vai levantar da cama, você vai... Porque se eu não estou fazendo é porque eu não consigo. Né? A pessoa que está ruim com depressão, ela sabe que uma pessoa que está com câncer, ela está sofrendo, ela está reagindo. E se eu tivesse essa força, eu reagiria também.
ela sabe que ela tem que andar, fazer atividade física, mas como se ela não consegue sair da cama? E eu acho que o que faz a diferença não são as palavras, são gestos de amor, na prática. Então, eu tive muito isso, agradeço a Deus pelo meu marido, pelos meus pais. Então, como? Meu marido me deu banho uma semana. Literalmente, ele levava comida na minha boca. Minha mãe fazia comida e mandava levar em casa. Recebi visitas de amigos que ia lá. Não, você tá... Porque você falar para uma pessoa que está com depressão assim, olha, quando você estiver melhor, você me liga que eu vou te visitar? Ou quando você puder me receber, liga para mim que eu vou. Você não vai nunca, porque eu nunca vou ligar. Porque se nesse processo você não está bem para ligar. Então, não espera o seu amigo ligar para você. Se você tem uma pessoa que você ama, que está com depressão, vai lá na casa dela. Porque, na verdade, ela não quer te receber, porque não quer ver ninguém. Mas a hora que você chega demonstrando seu amor, às vezes você leva uma janta, um lanche, você chega lá e vai lavar uma louça, porque a pessoa que está ruim, a casa dela fica largada. Não tem força. Então, eu acho que em gestos de amor, né? Porque às vezes a gente fala, mas não demonstra. E a pessoa que está com depressão, o que eu gosto de ouvir é assim: olha, eu não sei, não entendo o que está passando com você, eu nunca tive isso, mas eu tô aqui. Vai passar. Enquanto não passar, eu tô aqui com você. Eu acho que essas frases de efeito não tem, sabe, essas frases de você vai ficar bem, logo eu vou te ver, vamos sair, sem a prática, não dá. Agora, a pessoa que vai na tua casa, te dá um abraço junto com você e fala, vai passar, ela tem autoridade para falar isso, porque ela está te abraçando, ela está junto com você, sabe? E às vezes não precisa falar nada. Já teve casos assim de eu receber amigos, de sentar na minha cama, ficar em silêncio, chorando comigo e ir embora, sem abrir a boca. Só que eu fui invadida de amor. A pessoa sai da sua casa e você fala assim, com essa daí eu posso contar. Então, são esses gestos. Obrigada por você ter vindo, obrigada por você ter partilhado. E eu espero que as pessoas entendam sobre isso, que as pessoas entendam que depressão é uma doença, talvez a depressão seja a doença que mais mata, que leva as pessoas ao suicídio, né? E que nós podemos ajudar as pessoas no Setembro Amarelo quando a gente se doa para as pessoas, né? Dessa forma como a Roselaine falou. Amor precisa ter atitude, você dizer que ama, sem poder se doar, não é amor. E isso que a Roselaine fez é amar você também. Então, se você está passando por esse momento de dor, de sofrimento, escute o que ela falou hoje, né? Ela veio aqui e ela se doou por você quando ela disse, vai lá, busque ajuda, né? Aconteceu comigo, mas eu tô aqui, eu tô viva, porque eu entendi que a doença, né? Que eu tenho uma doença, mas ela não me tem. Obrigada por ter vindo.